Olá, apaixonados por arte, eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre livros de arte, de educação e de arte e educação. Seja bem-vindo ao meu canal, aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação. Vocês estão vendo que o vídeo está um pouco diferente hoje, estou aqui sentadinho no chão da minha casa, porque eu vou trazer para vocês algumas referências que eu utilizo aqui no canal. Eu sempre recebo perguntas nos comentários dos vídeos ou lá pela minha rede social, às vezes eu recebo e-mail também de professores me pedindo indicação de livros que eles possam estudar para concurso, ou quais são os livros que falam sobre algum determinado assunto. Então hoje eu vou fazer um vlog mostrando quais livros eu tenho aqui que eu uso na minha prática, no meu dia a dia, separei os que eu mais uso, e aí eu vou trazer esses livros para vocês, e aí depois a gente vai vou comentando sobre cada um deles. Então você já sabe, mas não custa lembrar, se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa as notificações para receber sempre a notícia dos vídeos novos. Também me segue lá na rede social, você pode mandar por comentário lá na rede social, por direct, mensagem, agradecimento, pergunta, sugestão, fique bem à vontade para falar comigo lá na rede social. Beleza? Bom, então eu fiz o seguinte, como esse é um vídeo um pouco diferente, eu tô sentado aqui no chão da minha casa, pode ser que daqui a pouco apareça um gato aqui na gravação, tá? Porque eu tenho 3 gatinhos na minha casa e eles costumam aparecer. Eu separei os livros então entre educação, arte e depois arte e educação. Arte e educação é o que mais tem, então eu vou deixar para o final. Então os primeiros livros que eu gosto de indicar quando eu vou falar sobre educação do modo geral, sem dúvida, é a minha maior referência quando eu penso em educação, que é o Paulo Freire. Então a minha primeira indicação é A Pedagogia do Oprimido. Esse livro, eu tenho a versão da editora Paz e Terra, existem várias versões. Esse livro ele vai fazer com que as pessoas, tá bem marcadinho aqui, vai fazer com que os professores, os envolvidos na educação, entendam a educação como um processo libertador, que a educação pode ser um processo libertador ou pode ser um processo opressor, dependendo de quem dá essa educação. É um livro de cabeceira, eu leio bastante ele, eu sempre trago referências. Normalmente as escolas têm aí nas paredes, né, frases do Paulo Freire, ou quando a gente recebe chocolatinho no dia dos professores tem uma frase do Paulo Freire, mas eu sempre falo pra gente tomar cuidado com essas frases, porque elas colocadas de uma forma isolada, colocadas de uma forma solta na escola, elas não fazem sentido. Então é importante que você pense, leia direto na fonte o Paulo Freire para poder entender. Já vou dizer, esse não é um livro fácil de entender, ele parece a princípio que é mais fácil, mas quando você começa a ler, você começa a entender que não é tão simples assim. E aí na mesma esteira desse, na continuação, eu tenho esse aqui que é a Pedagogia da Autonomia, que também vai ter sequência, né? Vai ser uma sequência da Pedagogia do Oprimido, vai trazer bastante referência, ele vai falar como que essa escola pode se tornar essa escola que vai criar a autonomia dos nossos alunos, e o que é uma autonomia, para que serve dentro da educação. Então as primeiras indicações, Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido e A Pedagogia da Autonomia. Aí o outro livro sobre educação que eu gosto de usar e que eu gosto de indicar, principalmente aí para quem vai fazer concurso, é bom ler. Ele também vai ser meio um guia prático, assim, com ideias, sugestões de como trabalhar no dia a dia da escola. Mas é esse aqui, ó. Como ser um professor reflexivo em todas as áreas do conhecimento. Ele é do grupo Penso, né, que é uma editora. Esse livro aqui é bem interessante, ele vai trazer a educação de um modo geral, ele não vai falar da arte especificamente, ele fala de educação. É um livro com bastante referência, bastante citação importante, é um livro que é legal você ler, para ter um pouco de conhecimento sobre a pedagogia do modo geral e não só a pedagogia específica para arte, né, ou para arte e educação. Então, é Como Ser um Professor Reflexivo em Todas as Áreas do Conhecimento. Esses são os 3 livros que eu tenho usado ultimamente para falar de educação. Inclusive, já vou deixar a dica, né? Existem vários outros livros ali na minha estante. Se vocês quiserem uma parte 2 nesse vídeo, depois vocês comentam aí nos comentários do vídeo. Para falar de arte, não tem como a gente fugir dessa aqui que eu sempre falo aqui no canal, principalmente para quem acompanha meus vídeos de concurso público, né? Muitas pessoas me falam, faz vídeo de concurso público. Se você ainda não viu, tem uma playlist aqui chamada Concurso Público, tem uma playlist chamada BNCC e PCN, e eu tô separando os vídeos por temas agora, então fica ligadinho aí nas playlists para você encontrar. E esse livro é um livro que eu adquiri ele há pouco tempo, mas eu uso ele desde a época da graduação, né? Tenho ele todo xerocado na minha casa, cheio de fotocópias. E esse livro aqui é a História da Arte, do Ernest Gombrich, ó. Esse livro aqui, ele vai trazer a história da arte desde a pré-história até a arte contemporânea, até a arte moderna ali, vai chegar em meados da arte moderna.
É um livro super importante, eu sempre brinco que ele é a bíblia de quem estuda arte, de quem estuda arte e educação, porque nele existem os nomes dos artistas, dos movimentos, o que levou aquele movimento ser esse movimento, tem muita referência, muito importante, é um ótimo material para consulta, tem várias obras de arte, é um livro colorido bem bonito, ó. Ele é um livro bem diagramado, ele é bem interessante, recomendo. Ele é um pouco mais carinho, mas vale a pena ter na estante porque isso aqui é um investimento. Muito bem, então esse é o livro de História da Arte do Ernest Gombrich. E aí, para continuar esse livro, ele chega até uma parte e para, né? Para continuar ele, você pode ter esse aqui, ó, que é a Arte Moderna do Júlio Argan. A arte moderna, ela vai trazer a arte, né, a arte moderna, mas ele também vai entrar num pós-moderno aqui, num conceito de pós-moderno. Esse livro é bem interessante, ele é grosso, bem ilustrado, ele é bem diagramado também, com muita referência de obra de arte, imagem, e vai trazer então um pouco sobre artistas, o movimento da arte moderna, e vai tentar trazer esse panorama do que foi a arte nesse período. Então, um ótimo livro, ele é como se fosse a continuação da Bíblia do Ernest Gombrich, a Arte Moderna, do Júlio Argan. E aí, para fechar os livros de arte, eu tenho esse aqui que eu também já indiquei várias vezes, que é o Tudo Sobre Arte. Ele é como se fosse um guia prático, assim, né? Ele traz o nome dos artistas e dos movimentos de uma forma bem rápida, é como se fosse um guia rápido para quem quer conhecer mais sobre arte. O Júlio Argan e o Ernest Gombrich, eles são uma leitura um pouco mais pesadas, então quando você vai ler esses autores, você precisa se esforçar, tem que ter uma bagagem um pouquinho melhor, maior. Já quando você lê esse livro aqui, que é o Tudo Sobre Arte, ele está numa linguagem muito mais acessível, ele é mais prático, ele é mais rápido. Para quem faz concurso, ele é muito bom no sentido de entender os movimentos. Só que, como vocês podem ver, ele não é tão pequeno assim. Tudo Sobre Arte é bastante coisa e sempre de uma forma resumida, né? Aqui vão trazer os conceitos os jargões mais conhecidos, né? Os temas mais populares. Aqui vai faltar tema, vai faltar artista, mas de um modo geral, para quem quer conhecer sobre a arte, assim, ter um primeiro panorama, ou para quem está em sala de aula dando aula e quer trazer um pouco mais de referência sobre os autores que a gente usa lá, os pintores, escultores, esse livro aqui é uma boa referência. Lembrando que aqui, então, esses 3 autores são artistas que vão falar, são autores que vão falar sobre artistas, movimentos, mas com um olhar mais voltado para as artes visuais. A gente sabe que a gente tem lá na escola o professor polivalente, que tem que trabalhar dança, teatro, música. Isso é um outro tema que eu vou abordar nos meus vídeos em breve, mas o Ernest Gombrich, ele vai falar mais de pintura, escultura, arquitetura, então ele também vai mais pro lado das artes visuais, assim como o Júlio Argan, e também esse Tudo Sobre Arte. Então, se você é de uma das outras linguagens da arte, tá assistindo o meu canal para aprender um pouco mais, esses livros são bons, mas eles não vão trazer a parte da música, eles não vão trazer a parte do teatro, a parte da dança, isso fica um pouco falho nesses materiais que eu apresentei aqui. E aí, nós vamos para a parte que eu mais tenho livros, aqui eu trouxe vários, inclusive, para falar sobre arte e educação do modo geral. Então, primeiro de tudo, eu quero mostrar quais são as minhas principais referências. Quem assiste qualquer vídeo aqui já viu eu falando várias vezes dela. A principal referência quando a gente fala em arte e educação não tem como ser outra senão a Ana May Barbosa. A Ana May, ela vai lá final dos anos 80, início dos anos 90, trazer a abordagem triangular para o Brasil. Quando ela traz a abordagem triangular para o Brasil, ela modifica o entendimento sobre o ensino de arte. Então, a LDB de 96, o PCN de 97, eles foram extremamente influenciados pela Ana May Barbosa. Esse livrinho aqui, ó, Arte e Educação no Brasil, ele é ótimo porque ele traz um retrospecto de toda a história do ensino da arte no Brasil, desde a Academia Imperial de Belas Artes, da Missão Artística Francesa, até os dias atuais, né? Então é um livro bem interessante, ele é sempre revisitado, ele tem reedições, é um livro da editora Perspectiva e chama-se Arte e Educação no Brasil. E aí vai falar sobre as nomenclaturas, sobre a LDB, sobre PCN, é bem interessante. Também da Ana May Barbosa, só que da editora Cortez, tem esse aqui, ó, Arte e Educação, uma leitura de subsolo. Além de ser organizado pela Ana May Barbosa e ter um texto dela, tem outros autores super importantes também que vão falar sobre arte e educação, que vão falar qual é o lugar da arte na escola, por que a arte é desvalorizada, quais são os princípios da arte, o que a arte tem que trabalhar com os alunos. Então esse livro é organizado pela Ana May Barbosa e tem vários outros autores aqui, ó. E é um livro bem interessante, eu recomendo para quem quer entender mais sobre o histórico do ensino da arte e pensar em algumas possibilidades e perspectivas. Ele é dividido em capítulos por autores e cada um deles vai trazer uma perspectiva
de um olhar sobre algo relacionado à arte e educação. Beleza? Aí eu tenho um outro livro, que também são as minhas referências aqui, tenho até 2 delas, que é a Maria Luísa Ferraz e a Maria Rezende Fusari. A Ferraz e a Fusari, como elas são conhecidas, bem conhecidas, eu tenho esses 2 livros. Esse aqui que é um pouco mais antigo, A Arte na Educação Escolar, da editora Cortez, e também da editora Cortez, Metodologia do Ensino da Arte, Fundamentos e Proposições. Esses 2 livros aqui, praticamente, são os que eu uso quase todos os dias. Toda vez que eu vou falar qualquer coisa sobre arte e educação, eu estou usando eles como referência. Na metodologia do ensino, elas vão falar sobre técnicas, sobre possibilidades, vão falar sobre metodologia, vão falar sobre da onde vem a metodologia, o que a gente pode fazer com os alunos, trazem exemplos, essas 2 professoras são ótimas, trazem vários exemplos práticos de como colocar na prática aquilo que a gente está estudando. E esse Arte na Educação Escolar aqui, ele traz um retrospecto aí do que foi a arte também, assim como a Ana May Barbosa faz, elas também fazem essa linha de pensamento, citam a Ana May Barbosa e vão falar por que a gente tem que fazer o que a gente faz na aula de arte. Esse livro aqui, ele é um pouco mais antigo, essa versão é um pouco mais atual, eu recomendo sempre essa aqui, ó. Então é a Metodologia do Ensino da Arte, Fundamentos e Proposições. Muito bem, todos esses aqui, gente, ó, se vale a dica, não vou deixar essa dica pro final, tá? Depois eu digo aonde você compra. Lembrando que eu não estou sendo patrocinado nesse vídeo, tá? Inclusive, se alguém quiser me patrocinar, se alguém quiser mandar um livro de presente para eu analisar, fica bem à vontade. Outro livro que eu gosto bastante e que eu uso e cito bastante aqui no canal é esse aqui, ó. Como vocês podem ver, ele tá todo marcadinho. É O Ensino da Arte. Ele é da Rosia Velberg e da Luciana Mourão Arslan. Essas 2 autoras também vão falar de uma maneira bem prática o que é o ensino da arte no Brasil, como que a gente tem que trabalhar, o que é ensino da arte, o que é arte e educação. Esse livro ele é bem completo, ele é da Senegage, que é uma editora, e o que eu mais gosto nesse livro aqui, eu acho que o capítulo que eu ressaltaria, que eu indicaria para vocês, é o capítulo que fala sobre a avaliação na aula de arte. Porque muito professor ainda tem dúvida, né? Como avalia? Inclusive já fiz um vídeo aqui no canal sobre avaliação na aula de arte e eu uso esse livro como referência. Mas se você quiser ler na fonte direto aqui, ó, é esse livro aqui, tá? Vou deixar na descrição do vídeo também o nome de todos esses livros para ficar mais fácil. Mas é importante que vocês vão direto na fonte e deem uma olhada lá, leiam. Também falando em arte e educação, tem um livro que eu li na época da graduação, que é super importante e que também me deu um embasamento para minha prática profissional, que é esse aqui, ó. Por que Arte e Educação? Ele é escrito pelo Duarte Júnior e ele também vai fazer essa linha do pensamento, essa linha histórica aí de por que a gente ensina arte, o que a gente pode fazer dentro da escola. Ele vai falar sobre a diferença entre o artista, professor artista. A gente vai formar um artista? Não, a aula de arte não forma artista, forma um aluno crítico. Então, todos esses conceitos aqui, ó, são abordados pelo Duarte Júnior nesse livro Por que Arte e Educação. É um livrinho bem curtinho, bem rapidinho de ler, bem gostosinho. Tem conceitos bem aprofundados, tem que ter um pouco de conhecimento em história da arte, um pouco da história da arte e da educação, mas vale a pena bastante ali. E aí, para terminar, eu trouxe uma coleção, então por isso que eu já falei para terminar, mas são vários, ó, 2, 4, 7 livros. Eu comprei recentemente uma coleção, porque eu sou formado em artes visuais, como vocês bem sabem, e eu tenho que trabalhar pela polivalência assim como vocês. Então, quando eu vou para a sala de aula, eu tenho que dar aula de música, de teatro, de dança, de artes visuais, enfim. Então, eu comprei essa coleção para me ajudar a pensar nessas linguagens e pensar como estruturar a minha aula sendo formado em uma das linguagens e tendo que trabalhar todas. A minha opinião sobre a polivalência é polêmica, vocês sabem disso, eu sou totalmente contra a polivalência, mas eu também não acho justo que o aluno fique lá 9, 14 anos da sua vida escolar dentro da escola e não tenha acesso ao balé, à música, ao teatro, a outros tipos de linguagens de artes que não só aquela que eu sou formado. Então, para me ajudar a pensar, eu comprei uma coleção da editora Intersaberes, e aí o primeiro livro que eu tenho usado é esse aqui, ó, A Linguagem da Música. Então, a gente tem a linguagem da música, eu tenho a linguagem do teatro e tenho, por fim, a linguagem da dança. Então, esses 3 livros aqui, eles fazem parte da mesma coleção e eles vão trazer quais são os fundamentos da música, do teatro e da dança, pensando que esse livro aqui ele é quase um guia para quem está em sala de aula, ele vai explicando alguns conceitos básicos de como agir, de como trabalhar o conteúdo, e sempre pensando que o livro ele é feito para um público mais geral e não só pessoas formadas naquelas linguagens.
Eu posso dizer para vocês, enquanto formado em artes visuais, enquanto professor de artes visuais, eu gostei bastante desse conteúdo aqui, consigo ler, consigo compreender tranquilamente. Obviamente, alguns dos conteúdos que estão do teatro, da dança e da música, eu preciso pensar um pouco mais, preciso me esforçar um pouco mais para captar as mensagens, mas é uma coleção bem boa para ter em casa, assim, para ter uma referência. Para quem vai estudar para concurso, também é uma boa indicação. Por quê? Ah, eu sou formado em artes visuais. Quando eu faço um concurso, cai só a pergunta de artes visuais? Não, né? Vai cair de teatro, vai cair de dança, vai cair de música, vai cair de arte integrada, vai cair de artes visuais. Então esses livros aqui, eles podem te dar uma base, um embasamento para você conhecer um pouco mais desses conteúdos. E aí agora, ainda nessa coleção, tem alguns livros que falam mais da arte de um modo geral, por exemplo. Filosofia da Arte, que também é da mesma coleção. Essa coleção aqui, Metodologia dos Ensinos da Artes. E essa parte aqui da filosofia é bem legal, vai trazer alguns autores, alguns filósofos que vão falar sobre o conceito de arte na sociedade, vão fazer uma linha histórica do que era a arte lá para os gregos até os dias de hoje, é bem interessante. Então, os filósofos da arte, a filosofia da arte, né? E aí tem a avaliação e aprendizagem em arte, também da mesma coleção. Essa avaliação e aprendizagem em arte, eu tenho uma outra versão dela, já usava, essa aqui eu ainda não usei, mas é a mesma versão, só é uma reedição que eu tenho usado, e é um livro que vai trazer basicamente o passo a passo do que é uma avaliação, qual que é a diferença entre avaliar, atribuir nota, vai falar sobre os conceitos do ensino da arte de uma forma bem legal, bem completa. Então, recomendo bastante, é da Bernadette Zagonel, eu já indiquei outro livro dela que chama-se Metodologia do Ensino da Arte, que ela vai falar também das 4 linguagens, também é da editora Intersaberes. Então, não está aqui nos meus livros, mas se você quiser pesquisar, Metodologia do Ensino da Arte, da Bernadette Zagonel, da editora Intersaberes, que vai falar sobre as 4 linguagens. Temos aí também Comunicação e Semiótica, que é um outro livro da mesma coleção, e a Comunicação e Semiótica vai fazer essa leitura de imagem, né? Vai ensinar pra gente como trabalhar a leitura de imagens. É bem interessante, faz parte dessa mesma coleção. Apesar de ser uma coleção, só para informar, eu comprei eles separados, tá? Eles não são vendidos juntos. São vendidos juntos, mas com preços separados, não tem uma coleção fechada. Aí, o último é esse aqui, ó. Eu comprei ele recentemente, é o Ensino das Artes Visuais na Era das Tecnologias Digitais. A gente sabe quando a gente fala em tecnologia, a primeira coisa que a gente pensa é em computação, é em internet, mas aqui nesse livro elas vão falar que tecnologia é muito mais do que isso. Então, para você que está aí na sala de aula, que precisa aprender um pouco mais sobre os conceitos da arte nesse mundo virtual, digital, tecnológico, é uma boa recomendação. Inclusive, vou fazer uma série de vídeos aqui no canal muito em breve com recursos e tecnologias digitais. Então me conta aí nos comentários se você quer ver esse vídeo. Então esse é o último livro que eu trouxe da coleção. Por fim, é isso. Já tomei bastante tempo de vocês. Esse vídeo foi um pouco diferente, foi mais conversado. Depois vocês me contem nos comentários se vocês gostaram, o que vocês estão sentindo falta aqui no canal. E também quero dar uma recomendação para vocês. Quais são os lugares que eu costumo comprar livro? Bom, infelizmente, né, a gente sabe que a gente algumas vezes tem que dar dinheiro para grandes empresas, porque é onde eles vendem os livros mais baratos. Então eu compro bastante livro na Amazon, então eu assinei a Amazon para poder comprar os livros sem pagar frete. Eu espero juntar alguns livros e aí eu compro eles, então eu já tenho uma parte do meu salário separado só para comprar livro. Eu falo que não é nem salário, que é um auxílio trabalho, né? Porque eu gasto o meu salário com os livros e com os materiais didáticos que eu compro para ler, para estudar. Aí, o outro lugar que eu quero recomendar, que esse é bem importante, principalmente para os livros mais velhos, a gente tem um lugar chamado Estante Virtual, não sei se você conhece. Lá na Estante Virtual há uma concentração de vários sebos no Brasil. Então, quando você pesquisa, ele mostra todos os lugares do Brasil que tem aquele livro. Então, você vai pesquisar a História da Arte do Ernst Gombrich. Ele vai aparecer todos os sebos do Brasil que tem esse livro e vai ordenar por faixa de preço. Então, vai do mais barato para o mais caro. Aí também você vai ver quanto que você paga de frete, qual é a condição do livro, qual é o ano. Então, tem que tomar cuidado, tem que olhar com carinho, com cuidado, todas essas descrições que estão lá na Estante Virtual. Mas é um site que eu super recomendo, sempre compro, é seguro, é legal e também tem várias facilidades. Uma das coisas que eu mais gosto da Estante Virtual
é que alguns sebos fazem promoções. Então assim, se você comprar 3, 4 livros do mesmo sebo, você não paga o frete. Então vai ficar a descrição lá. Ah, acima de R$100 você não paga o frete. Então às vezes vale a pena você dar uma olhada no que tem naquele sebo, sobre aquele assunto que você está pesquisando, e comprar tudo de uma vez só para não pagar o frete. Muitos dos meus livros foram comprados pela estante virtual, alguns pela Amazon e outros nas próprias editoras. Normalmente existe um dia no ano que as editoras fazem uma promoção e elas disponibilizam um PDF com todos os títulos em promoção. Eu sempre compro nesse dia específico do ano, normalmente é o dia do livro ou é o dia da editora, alguma promoção desse tipo. Eu aproveito, eu sempre também deixo os meus livros que eu quero nos carrinhos para ficar de olho no preço, então eu vou lá no site, coloco tudo no carrinho, mas não termino a compra. Aí de vez em quando eu vou lá e olho se baixou o preço, se aumentou, eu vou controlando de acordo com os livros que eu quero comprar. Bom, por hoje eu acho que era isso. Existem muitos outros livros na minha estante, se vocês quiserem que eu traga mais livros, quiserem fazer alguma pergunta específica sobre esses livros aqui, fique bem à vontade de me perguntar. Tá bom? Então é isso, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, já aproveita e me segue lá na rede social, tem conteúdo exclusivo lá, e fica ligadinho que em breve tem mais vídeo. Por hoje é isso, até semana que vem, tchau!